isso nós vamos continuar adorando e exaltando o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem está feliz com Jesus? Então esse aplauso pode ser mais forte, não é verdade? Glória a Deus. Senhor é bom. Podemos sentar. E a sua misericórdia dura para sempre. Quem estava quarta-feira passada? Quem fez a agenda de oração? Quem foi que profetizou o versículo a semana toda? Memorizou o versículo mesmo? Você tem que memorizar durante essa campanha, profetizar isso o tempo todo. No final nós vamos ter um momento. Hoje nós vamos falar sobre vencendo as batalhas espirituais, amém? O que foi isso? Sério? Quase que eu... Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Diz assim: hoje é o segundo dia da nossa campanha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, por misericórdia, por amor ao teu nome, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê que Jesus vai falar ao seu coração nessa noite? Irmãos, muitas vezes nós enfrentamos problemas e pensamos que a nossa luta é contra pessoas. Na verdade, fulano fez isso, contra as circunstâncias ou sistemas desse mundo. No entanto, Paulo, nesse texto, revela que a verdadeira batalha que enfrentamos, ela é espiritual. É espiritual. Vivemos em um mundo natural, mas também existe um mundo espiritual, onde se desenrola uma guerra invisível entre o reino de Deus e o reino das trevas. E essa guerra, ela não vai poder ser vencida com armas humanas, mas com armas espirituais que só Deus, Ele nos dá. E aí nós vamos pensar sobre isso nessa noite, amém? A primeira coisa que eu quero pensar com você é a seguinte: antes de começar, já desde antemão quero agradecer os irmãos pelas orações. A Dora fez ontem a cirurgia do segundo olho, do último, né? Ela não passou bem essa noite, sentiu dores, ela teve um problema de tontura. A gente foi no médico hoje, o médico disse que está tudo normal, vai esperar um tempo. Quero agradecer e pedir aos irmãos que estejam orando por ela. Continue nos ajudando em oração, tá bom? Então vamos pensar, né? Que é a realidade da batalha espiritual. Para conquistarmos alguma coisa, nós precisamos entrar no mundo espiritual. Não há conquista sem guerra. Então tudo na vida nós temos que lutar. E no mundo espiritual não é diferente, né? A guerra espiritual, ela começou no céu. Ela não começou na terra, quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Coloca aí Isaías 14, vamos ler do 12 ao 15. Não sei se os irmãos... Diz assim um texto:
como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? Lúcifer. Quando ele se rebelou contra Deus, ele disse o quê? Olha, bota o versículo 13 aí. Ele dizia no coração dele, olha, está pensando que é você sozinho, Deus, que tem como estar nessa altura aí, né? Se colocar nessa posição, eu vou me colocar na posição acima de você. Eu vou colocar o meu trono, eu vou, sabe, não vou ficar mais subjugado a você. E aí ele é expulso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, coloca aí, 12, tá fácil. Diz que houve uma peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, quando ele se levanta, ele cai, né? E foi lançado aonde? Na terra. Tem um livro que fala sobre as dispensações de Lawrence Johnson, da CPAD, que ele fala que quando Lúcifer é lançado na terra, a terra se torna um caos, e aí nós encontramos esse espaço vazio, do primeiro versículo ao segundo versículo de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E nesse período, de 1 para o 2, é que diz que ele cai, e aí diz, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face do abismo, e gerou essa vida que nós temos hoje, né? Então, com essa queda, desde então, Satanás e os seus demônios, trabalham para destruir a criação de Deus, especialmente os filhos de Deus. Então nós estamos nessa guerra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha o que diz lá, que o diabo está o quê? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então, Satanás, o objetivo de Satanás é ele trabalha para destruir a criação de Deus. Esse é o objetivo dele. E aí o inimigo é chamado príncipe deste mundo. João, Evangelho de João 12:31, coloca aí para mim. 12:31, Evangelho de João. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus fala isso quando está falando da sua morte, né? Mas a sua derrota já foi decretada na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 15, coloca aí. Colossenses 2:15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então na cruz o Senhor triunfou. Na cruz Deus venceu a Satanás, né? Para tudo saber, né? Que Jesus é o Senhor, para a glória dele. Quem são os nossos inimigos? E aí Paulo escreve aos 4 níveis de influência demoníaca no livro de Efésios. Efésios 4:12, 6:12, coloca aí para a gente ver. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
A primeira coisa que a gente vê aí são principados. O que é principado? São demônios de alta hierarquia que influenciam nações e governo. Às vezes eu fico preocupado. Como é que a gente tem pessoas que bancam ONGs para que haja desgraça nos países? Miséria. Eu fico pensando isso, irmãos. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, vamos ver o texto. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Isso aí era um mensageiro que estava trazendo uma revelação a Daniel, e Daniel, ele se manteve em oração, mas a Bíblia diz que houve a necessidade de um reforço. Bota o versículo 20 desse texto aí. Houve a resistência, né? E ele diz: sabes porque vim a ti, e eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então nós vemos aí que tem principados que atuam em cada país, em cada nação, em cada governo. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é regido por demônios, por um principado, né, que tem esse governo. E aí nós vamos ver no mesmo texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que fala sobre potestades, que são forças malignas que operam sobre cidades e regiões. Lembra quando Jesus expulsa o demônio daquele camarada do Gadareno? O que é que ele diz? Não me lance fora dessa região, desse território. Ele tinha território, né? Ele atuava naquela cidade, naquele local. E aí nós vamos, príncipe das trevas, espírito que promove idolatria e corrupção. Então uma pessoa não é idólatra, não é corrupta, porque achou bonito ser. Porque existem demônios que atuam nessa área. Há demônios que levam a pessoa a ficarem cegas espiritualmente, e elas começam a se voltar para idolatria. E aí nós vamos ver que a outra classe hostes espirituais da maldade, que são demônios que atacam indivíduos, gerando opressão, doenças e medo. A opressão, a depressão, às vezes é uma manifestação de um demônio para tirar tudo que possa ser ligado em relação a Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele orou e jejuou 21 dias. Aí o anjo revelou que o príncipe da Pérsia, nós tínhamos citado já antes, né? Um demônio territorial resistiu à resposta de Deus. Se Daniel ora 21 dias, e era um cara que tinha comunhão com Deus, que orava 3 vezes ao dia, e teve esse nível de resistência, era um cara que tinha um nível de revelação, sabe, aberta entre ele e Deus, e teve esse nível de resistência. Imagine você, querido, imagine eu. E aí nós precisamos entender que nós temos que desenvolver um hábito de oração para podermos vencer esses principados e potestades. Como o inimigo ataca? Vamos lá? Vamos pensar que ele ataca usando o engano e manipulando as pessoas. E aí você vai ver um texto em João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás é chamado pai da mentira. João 8, 44. Jesus diz assim, olha, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Imagine aí, irmãos, nós como crentes, mentindo.
quê? Porque esse espírito maligno, muitas vezes, leva a pessoa a mentir. E às vezes achamos que não tem nada a ver, eu vou arrumar aqui, vou maquiar essa situação. Outra coisa, ele distorce a verdade para afastar as pessoas de Deus, como fez com Adão e Eva. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, ele entra na serpente e começa a conversar com Eva, levando, olha, não é verdade, não é bem assim que Deus diz, olha, você será igual a Deus, conhecerá o bem e o mal. Você será, olha o que ele coloca, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Bota Gênesis capítulo 3 aí, vamos ver onde é esse versículo. Aí aqui onde Eva fala, bota o versículo 2. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus, dele não comereis nem tocareis para que não morrais. Versículo 4, onde a serpente entra. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha como ela entra de uma forma sorrateira, dominando o entendimento de Eva. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele fala as consequências aqui, a serpente fala? Não. Versículo 6, vendo a mulher, os olhos se abriram, porque ela ali já foi setada pelo inimigo, né? Então, ele já foi ali, o Satanás já envolveu aquela pessoa. Você já viu um bocado de gente que a gente encontra hoje, que a gente pergunta assim, olha, vá visitar uma igreja e tal, já fui crente, por que deixou de ser crente? Por causa de um problema? Não é por causa de um problema, é porque o inimigo cegou o entendimento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não aceitem a verdade. 2 Coríntios 4, 4, cadê o versículo? Vamos ver? Nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí a gente fala a pessoa, fulano tem um coração duro, fulano é resistente, mas não é. Onde está o problema aí? Às vezes a gente acusa até a pessoa, um parente nosso, em vez de orar, sabe, declarando libertação sobre aquela pessoa, a gente declara a palavra de maldição. A gente precisa ter entendimento que aquela pessoa está presa em espíritos malignos, que cegou o entendimento. E quantas pessoas que eram crentes e hoje não são, e vivem da mesma forma, fazendo tudo o que é errado, né? Qual é o papel do inimigo, né? Ele vai nos acusar e vai tentar nos condenar. E a Bíblia diz em Apocalipse 12, 10, coloca aí, que ele é acusador dos nossos irmãos. O papel do diabo é nos acusar. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora vem a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então esse é o papel de Satanás. Ó Deus, aquele ali, ó, tá vendo ali? Mentiu, meu filho. Não é teu filho não, eu é que sou o pai da mentira. Está vendo aquele ali? Roubou, eu. Espíritos malignos atuando, prendendo aquela pessoa, e ele acusando. E aí você às vezes vai, e ele começa a soprar no seu ouvido para você fazer alguma coisa, você faz, e depois que você faz, depois que você comete o pecado, ele diz assim, você não disse que é crente? Por que você fez isso? Está aí, você não disse que é crente? E aí todo mundo começa a dizer, fulano disse que era crente, está agindo assim.
Porque esse é o papel de Satanás, tentar nos envergonhar, tentar desfazer da nossa fé, da verdade que está em nós. E aí nós vamos ver, irmãos, que ele tenta convencer os crentes que não são dignos da graça de Deus. Você já pensou quando Deus te abençoa? O que você diz assim? Eu não era digno. Às vezes a gente acha que é uma forma até humilde de se expressar, né? Mas se você não fosse digno, você teria recebido? Não. Você recebeu porque você achou graça aos olhos de Deus. Amém? Então, quando você recebeu alguma coisa da parte do Senhor, só agradeça. Nunca abra sua boca e dizer assim, eu não era digno. Por que não era digno? Você é pior do que as outras pessoas que recebem bênção do Senhor? Não, querido. Né? E aí, a palavra diz o seguinte, aí o inimigo vai acusando você. Mas a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, coloca Romanos 8, 1, que não há nenhuma condenação pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você foi redimido pelo sangue do Cordeiro? Então não há acusação contra você. Por mais que o diabo tente te acusar, o céu é favorável a você. O céu está com você e o céu está dizendo que você já foi redimido pelo sangue de Jesus. Amém? E aí uma outra coisa que o inimigo faz, medo e opressão. O medo, ele paralisa, impede as pessoas de cumprirem o propósito de Deus. Eu tenho medo de fazer isso. Eu não sei se vai dar certo. Coloca a dúvida, se Deus te chamou, é porque Ele está te capacitando para fazer. Posso ouvir um amém? Por que eu vou ter medo? Porque eu vou aceitar que o espírito de medo tome conta do meu coração. Não posso aceitar, queridos. A Bíblia lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Amém? 2 Timóteo 1,7, coloca aí para a gente ver. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então há um espírito de poder na sua vida. Por que você vai ceder ao medo? E aí, você se enfrentar um desafio, diz, tudo posso naquele que me fortalece. Na hora do desafio, aquele que estava te fortalecendo vai ficar fraco? Não, ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar te fortalecendo. Amém? Então eu preciso entender que eu não posso ceder ao medo. E se nós formos olhar dentro da Bíblia, nós vamos ver que Elias, ele desafia os profetas de Baal e de Acera. 1 Reis capítulo 19, versículo 1 ao 9 fala essa história. E ele desafia e diz assim, olha, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. E os profetas de Baal e Acera eram 880. E o profeta do Senhor, que era Elias, só um. Mas Elias estava com a verdade. E aí o fogo desceu. Não no altar de Baal, mas no altar que Elias estava declarando ao Senhor. E o povo pega os profetas de Baal e de Acera e destrói naquele dia. E aí chega a notícia a Jezabel. E Jezabel diz assim, tão certo como você fez com os profetas, assim eu farei contigo. O que foi que aconteceu com Elias? O espírito de medo entrou na vida de Elias. Espírito de medo entrou na vida de Elias. E o que Elias faz? Ele deixa o moço e entra para o deserto. Por quê? Porque o espírito de medo, ele sempre nos leva ao caminho da derrota. E o que Elias pede ali? A morte. O espírito do medo, ele não atua sozinho. Aí vem o demônio do suicídio. E ele atua junto.
E as pessoas acham assim, fulano tirou a vida, que loucura. Não é loucura. Foram opressões ou opressão de demônios que estavam atuando na mente daquela pessoa. Você vê que Elias, se ele queria morrer, pense comigo, por que ele não ficou na cidade para Jezabel matar? Por que ele foi para o deserto pedir a morte? Olha a confusão que estava na mente de Elias. Elias era profeta. Demônio não escolhe, o inimigo não escolhe a mente que vai perturbar. Aí o que é que acontece? O anjo do Senhor foi até lá. Fez o milagre da provisão que ele precisava. E depois dá aquela sacudidela em Elias e diz, olha, você vai para o monte, você vai caminhar para a presença do Senhor. Sabe onde é que a gente vence o espírito do medo? Na presença do Senhor. Ah, eu estou com medo de não dar certo, vá para a presença do Senhor. Ah, eu estou com medo de fazer isso, vá para a presença do Senhor, porque Ele vai te capacitar e você vai sair de lá na certeza da sua vitória. Então, o diabo ele não escolhe, querido, ele não escolhe. Satanás seduz as pessoas para que vivam pecando. Para quê? Para se afastar de Deus. Bota aí Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, faz o quê? Gera a morte. Que morte? A morte espiritual. O desânimo. E aí você fica sem força para continuar lutando. Você fica desanimado. Você fica desestruturado. Você fica, sabe, desarmado. E aí você, como eu falei antes, você começa a querer fazer uma coisa e o diabo diz assim, ah, você fez isso e agora está querendo dar uma de santo? Um dia eu presenciei uma cena. O camarada foi expulsar um demônio. E o demônio olhou para ele e disse assim, quem é você? Para querer me expulsar. Você fez isso, isso e isso. Aquele camarada disse assim, você está certo. Eu fiz isso, isso e isso. Senhor, me perdoe, porque eu fiz isso, isso e isso. Agora na autoridade do nome de Jesus. Aí ele olhou e disse assim, quem é você? Ele disse, eu não sou nada, mas aquele que está em mim é maior do que você e você vai sair. Você entende que a jogada de Satanás é confundir a sua mente? Quando Jesus foi tentado no deserto, o que Jesus usou? A palavra. Jesus não usou um argumento filosófico, nem um argumento teológico, nem um conhecimento cultural. Jesus usou a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, só a Ele adorarás. Sabe por quê, irmãos? O que nos respalda a vencer a tentação é estar na presença e ter a palavra que nos respalde. Se eu não tenho a palavra em minha vida, como é que eu vou vencer? Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver isso, que Jesus combate Satanás com a palavra. Por isso você tem que ter a palavra na sua vida. Sem a palavra fica difícil. E aí vem, o terceiro aspecto é como vencer as batalhas espirituais. E aí vem o que é importante, é reconhecer a nossa posição em Cristo Jesus. Quem é você em Cristo? Quem é você em Cristo? Quem é você? Coloca aí para mim Colossenses 2:15. Quem é você em Cristo? Colossenses 2:15. Paulo diz em Efésios
que, vamos ler esse texto primeiro. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você está em Cristo? Está em Cristo? Então você é vencedor. Porque aqui Cristo venceu. Bota o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida. Por quê? Porque você está em Cristo. Bota o 13 aí. Foi o 14. Bota o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então você não tem mais nenhum argumento que Satanás possa te acusar. E o segundo, Jesus já venceu ele na cruz. Por que Jesus venceu na cruz? Para você ser um vencedor, meu amado. E aí Paulo escreve aos Efésios, diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o texto vai dizer que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então, se você já foi escolhido antes da fundação do mundo em Cristo, a sua posição não está em uma igreja, a sua posição não está em uma liderança, a sua posição está em Cristo. E quando você está posicionado em Cristo, o diabo ele não pode contra você, porque Jesus já conquistou a vitória da cruz e você também é vencedor. E aí o texto diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Romanos 8:37. Por quê? Porque Jesus triunfou na cruz. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A espada, a nudez, a fome, a perseguição, nada nos separará de Cristo. E ele diz: somos mais que vencedores. Por quê? Porque na cruz Cristo triunfou, Ele conquistou a nossa vitória. E aí o texto vai dizer em Lucas capítulo 10, versículo 19, que Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, e dano algum não vai acontecer com você. Não é isso aí? E vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Por quê? Porque a sua vitória foi conquistada na cruz. Sua vitória não foi conquistada por qualquer um, foi conquistada em Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que eu e você temos que estar nele para vencer toda a ação do inimigo. E é interessante que os discípulos são enviados por Jesus, e aí eles começam a pregar, e houve cura, houve libertação, sabe? E aí eles voltam e dizem assim: Senhor, em uma alegria, olha, os espíritos submetem a nós. E Jesus diz assim: olha, não estejam alegres por isso. Olha, essa não é a sua maior vitória. A sua vitória maior é que o teu nome está escrito no livro do céu. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Versículo 18. Mas ele disse: via Satanás caindo do céu como relâmpago. Versículo 19. Eis que eu vos dei autoridade para pisar. Versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Tudo que nós fazemos aqui fica aqui, mas o nosso nome nos indica que nós somos propriedades do céu. Nós somos temporários dessa terra, né? E aí nós precisamos entender que para vencer nós precisamos vestir as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao versículo 18. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, para poder permanecer no dia do ataque. E depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê?
firme, plantado. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Segura um pouquinho aí. Estai, pois, cingidos com o quê? Com a verdade, ou seja, com o cinturão da verdade. Conhecer e viver pela verdade da palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra e viver pela palavra. Eu não posso viver a palavra se eu não conheço a palavra. E aí o texto diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, o que é a verdade? A palavra. Então eu preciso estar, sabe, cada dia na palavra. E aí ele vai dizer: vestindo-vos da couraça da justiça. Saber que nós somos justificados em Cristo. Couraça da justiça. A justiça está dizendo. E aí a Bíblia diz que nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Romanos capítulo 5. Então eu preciso entender isso. Versículo 15. Calçai, pois, os pés com a preparação do evangelho da paz. Manter a firmeza na caminhada com Deus, né? Eu não posso limitar a minha caminhada. Lembra que Herodes fez? Tirou a sandália dos pés. E significava o quê? Acabou a tua trajetória, Pedro. Você vai, perder a cabeça. Jesus, o anjo vai até lá e diz: calça a sandália, Pedro, porque não acabou a tua missão. Você vai continuar, né? E nós precisamos entender que nós precisamos caminhar a cada dia na preparação ou na propagação do Evangelho. Versículo 16. E ele vai dizer: embraçando sempre o escudo da fé. Eu não posso abandonar a minha fé. Tudo é possível o quê? Crer. O que é impossível para você, não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Deus faz além do que pedimos ou pensamos. E o texto vai dizer assim: haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há nada difícil para o Senhor. E é interessante que diz que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O argumento de Satanás: você não pode. A palavra diz: tudo posso. Você é um derrotado. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. Você é fraco. A palavra diz que eu sou fortalecido na força do Senhor, na força do seu poder. E a Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então você precisa entender isso, né? Versículo 17. Tomai o capacete da salvação, que é a proteção da sua mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus como arma ofensiva contra Satanás. Então eu preciso tomar essa palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu preciso entender que a maior conquista que eu posso fazer é guardar essa palavra no meu coração e na minha vida, né? Na minha alma. E outra coisa é vivendo uma vida de oração e jejum. Se eu não tenho as armaduras e não vivo uma vida de oração e de jejum, como é que eu vou vencer as batalhas espirituais? E Jesus ensinou que certos tipos de batalhas só são vencidos com oração e jejum. Mateus 17, 21, coloca aí para mim, por favor. Jesus diz assim: olha, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Eu preciso entender que você e eu vamos enfrentar problemas que o inimigo não vai sair com facilidade da nossa frente. E para que ele saia, a gente vai precisar orar mais e jejuar mais, né? Orar mais e jejuar mais.
A oração nos mantém conectados ao poder de Deus, queridos. Quanto mais nós oramos, mais perto ficamos de Deus. Daniel venceu a guerra espiritual através do jejum. Se você for olhar Daniel capítulo 10, versículo 2 e versículo 3. E aí eu preciso exercer a minha autoridade espiritual. Eu tenho que ter a consciência de que eu sou uma autoridade espiritual. Diga a pessoa que está ao teu lado assim, olha, você não é qualquer pessoa. Você é escolhido por Deus. Existe uma autoridade espiritual na sua vida. Exerça essa autoridade. Quantos acham que tem essa autoridade? Diga mais firme isso. Eu não lembro o versículo agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tiago diz uma coisa que eu acho tão lindo. Ele diz que nós somos as primícias da criação. A primícia da criação. O que significa isso? O melhor. Quem achou aí para me ajudar aí? Procura aí no Google aí para a gente ler esse texto. Olha que coisa linda. Não estava no meu script falar esse versículo não. Ninguém achou? Bota no Google aí, bota assim, primícia da criação no livro de Tiago. Tiago quanto? 1? Está aqui riscadinho, eu botei assim, você foi gerado pela verdade. Eu botei isso no texto aqui, no lado da minha Bíblia aqui. Olha, pois, segundo o seu querer, você não é fruto do acaso, Deus gerou você. Diga assim para você mesmo assim, Amarildo, diga o seu nome, viu? Diga assim, Amarildo, você não é fruto do acaso, você é fruto da vontade soberana de Deus. Ele te gerou porque Ele quis. E Ele gerou você pelo quê? Pela palavra da verdade. E aí vem o texto, para que fôssemos como quê? Primícias das suas criaturas. As primícias que era levado ao Senhor, o quê? O melhor fruto. O primeiro, que é o mais forte, é o mais bonito, o melhor. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, você é o melhor, você é o mais bonito, você é o mais forte. Deus te gerou para isso. Porque eu vou entrar no mundo espiritual dizendo, oh meu Deus, eu sou um derrotado. Satanás já montou nas suas costas, já meteu a espora e está fazendo você de cavalo. É sério, ele chama, quem ele monta, ele chama de cavalo, se você não sabe. Sabia disso não? Vai no terreiro de Macumba para você ver. Em nome de Jesus, irmãos, nós temos autoridade para expulsar demônios. Marcos 16, 17, bota aí Marcos 16, 17. Marcos capítulo 16. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Fará o quê? Expulsará demônios. No nome de quem? De Jesus Cristo. Igreja Santa de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a tua função, expulsar os demônios de todo o território. Essa autoridade está sobre a sua vida. Eu preciso entender e me posicionar. Você não é qualquer um, você é uma autoridade do céu nessa terra, meu amado. E a Bíblia diz que os apóstolos demonstravam isso ao curar enfermos e a libertar oprimidos. Atos 16, do versículo 16 ao 18. A nossa luta não é com palavras humanas, mas é com o poder do Espírito Santo. Eu preciso estar linkado ao Senhor para desenvolver
esta graça. É impressionante. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho, foram presos. O que é que eles fazem? Cantam hinos de louvor ao Senhor. Aquelas cadeias estremecem a base, o alicerce estremeceu. Houve um terremoto naquele lugar. E o que foi que aconteceu ali? As cadeias se abriram. Através de quê? Do louvor. O que foi que aconteceu? O carcereiro ia se matar, ele disse: epa, estamos aqui. Aquele homem foi liberto. Por quê? Porque havia na vida de Paulo e de Silas a consciência de quem eles eram. Então, quando nós temos consciência, esse poder flui das nossas vidas. Então, eu preciso entender, irmãos. Vamos ver lá? Atos 16, 25. Coloca aí pra gente. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Aquela região tinha terremoto? Não. Mas quando é necessário, Deus sacode a terra por sua causa. Diz aí que os alicerces da prisão fez o quê? Foi sacudido, irmãos. Eu quero dizer sobre a sua vida que nenhuma cadeia do inferno vai poder prender você. Se ele tentar prender, limitar você, Deus vai sacudir as muralhas, a alicerce, e você vai continuar caminhando dentro do propósito do Senhor. Não é aí que o texto diz? Ó, presta atenção aí, ó. Abriram-se todas as portas. Diga a pessoa que está falando assim: olha, tudo que você estava precisando e Satanás estava prendendo as portas, aprenda isso, que quando você adora, as portas se abrem. Todo nível de resistência cai por terra. E aí diz o quê? Soltaram-se as cadeias de todos. Não foi limitado não. Todos aquele dia foram o quê? Libertos. Foram o quê? Libertos. Pergunta a pessoa aí que está do teu lado: Paulo era melhor do que você, irmão? Silas era melhor do que você? Elias era melhor do que você? Diga, eles eram iguais a você. Sabe qual é a diferença? Fala para ela, sabe qual é a diferença? É que eles se posicionaram como guerreiros do Senhor. E essa noite, Deus está mandando você ter um posicionamento. A guerra espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada por Cristo. Posso ouvir um amém? Então nós lutamos contra um inimigo derrotado. Olha que coisa boa. E aí nós precisamos entender: será que eu estou utilizando as armas espirituais que Deus me deu para vencer as batalhas? Eu tenho reconhecido que a minha luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais. Como posso fortalecer a minha vida de oração e a minha fé para enfrentar batalhas espirituais? Tire um tempo para orar, querido. Tire um tempo e peça a Deus discernimento para perceber as batalhas espirituais ao seu redor. Tire um tempo. Memorize Efésios 6, 12 e 13 e declare diariamente sobre a sua vida. Sabe? Tenha assim a ousadia de declarar a palavra sobre a sua vida. Eu oro declarando a palavra sobre a minha vida. Eu tenho
80 versículos, ou é 90, que eu oro diariamente, declarando sobre a minha vida. Fora os acréscimos que vem na hora na mente. Esses é no papel. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que se a verdade não combater, quem é que vai poder combater? O inimigo. Só a verdade. Eu sei que se eu tiver revestido com as armaduras do Senhor, eu vou poder ficar firme. Você quer permanecer firme? Se revista com a palavra. Se revista com essa palavra. Amém? Quem foi que fez a agenda de oração dessa semana? Nós vamos fazer um ato profético. Essa semana eu estava lendo. E a gente às vezes faz coisas que a gente não entende. Vai lá, sabe, ser um aprofundar. Não sei se aprofundar. Eu estava lendo que o raspar a cabeça significa: estou rompendo com o velho para começar algo novo. Eu estou me abrindo para um novo ciclo em minha vida. Imagine o que significa você rapar a cabeça. Não sei porque Deus me levou a ler esses dias sobre isso. Não sei se Deus vai pedir para alguém rapar a cabeça aqui. Mas eu quero te dizer, Deus quer começar algo novo na sua vida. E para Ele começar algo novo, você tem que se abrir para Ele. Você tem que abrir mão, renunciar. Dizer: Deus, eu estou pronto para abrir mão. Se é preciso fazer, eu vou fazer para começar um novo contigo, para a tua glória. Quem foi que aprendeu hoje como combater o inimigo? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos trazer a nossa agenda de oração. Quem foi que trouxe? Eu falei para fazer uma cópia, não foi? Cadê palma? Nós vamos colocar dentro de uma vasilha e nós vamos oferecer ao Senhor, amém? E vamos queimar para ninguém saber o que é que a gente está orando, né? Mas vamos orar nesse momento? Vamos orar nesse momento, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E a nossa guerra é espiritual. Qual é a resistência que você está enfrentando? Erga a sua voz agora. Se você quiser marchar, marche. Se você quiser sair do seu lugar, saia. Se você quiser pisar firme no chão, pise. Esse é o teu momento de você declarar a sua vitória. Eu creio que os céus estão favoráveis a você nessa noite. Eu creio que com a palavra que você está recebendo, com o entendimento que está se abrindo na sua vida, você hoje vai declarar com mais autoridade, porque você está tendo consciência da posição que você está tendo em Cristo Jesus. Eu quero que você nessa hora comece a declarar a Satanás que ele não tem poder. Eu não sei se é pelo trabalho, eu não sei se é pela sua saúde, eu não sei se é pela sua família, eu não sei se é pela sua vida emocional, eu não sei se é pela sua vida espiritual, eu não sei qual é a área, mas essa noite você vai declarar a sua vitória em Cristo Jesus. Erga a sua voz com autoridade, meu irmão, minha irmã, erga a sua voz com autoridade e comece agora a declarar a sua vitória. Eu falei com você para você declarar um versículo a semana passada e a semana passada, declarando sobre a sua vida. Comece a declarar agora a sua vitória. Esse versículo que você decorou, eu creio que é uma arma que Deus está te dando para você usar contra o inimigo. Então use essa arma, use a espada do Senhor, use nessa noite com ousadia, com autoridade, com graça, porque o Senhor está rompendo, o Senhor está entrando com providência para romper, para quebrar cadeias, romper laços, mudar a história, mudar princípios. Sabe por quê? Porque tudo que o inimigo estava bagunçando, Deus vai ajustar. Ora catarana manara sore catararahas. Ora catarana manaya suya naraha manara sodekas.
Você é primícia de Deus. Você foi gerado pela verdade. Você foi gerado porque Deus quis te gerar. Você não é qualquer um. Você é um príncipe. Você é uma princesa de Deus nessa terra. Você tem autoridade de Deus nessa terra. E use essa autoridade nessa noite. Use a autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Então use essa autoridade desse nome poderoso contra o problema, contra a adversidade que você está enfrentando. Ora catarana manarassuri alaramanarahas. Ore alaramanarassuri anarahanarassode cataranahas. Ora catarana manarassuri cantaranaharamassorikas. Que caia por terra toda palavra de maldição caia por terra. Toda palavra de fracasso caia por terra. Tudo que falaram contra a sua vida que não ia dar certo, caia por terra. Você é especial, você é forte, você foi chamado para vencer, você nasceu para vencer. Você é a criação de Deus, o qual Deus manifesta a glória dele. Ele não manifesta em qualquer lugar, ele manifesta essa glória na sua vida, ele manifesta a glória dele através da sua vida. Você é escolhido para a manifestação da glória dele. Ora catarana manarassore cataranahas. Ore cantarana manaraya suyarana manarahas. Levanta a tua mão direita e diga: Pai, a tua palavra diz, e eu creio que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A minha posição não é qualquer uma, a minha posição é ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra diz que Ele me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e não vai acontecer nada comigo. E nesta noite eu quero declarar diante dos homens, diante dos anjos, que essa autoridade, que o Senhor tem me revestido dessa autoridade, e que o inimigo não vai me paralisar, e que eu vou viver os sonhos do Senhor nessa terra. Eu quero declarar: Satanás, saia da minha frente, senão eu vou passar por cima. O Senhor diz que eu vou pisar na tua cabeça. E nesta noite eu declaro que o Deus de paz esmagará a tua cabeça debaixo dos meus pés. Oh! Pise com força nessa noite, pise com autoridade. Há uma unção sobre a sua vida. Há uma unção sobre a sua vida. Ora catarana manarassorecas. Ora catarana manarassode cantaranahas. Recatarana manarahana sore cataranahas. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Por quê? Porque você é escolhido por ele. Satanás tem tentado ofuscar a glória dele na sua vida, mas o Senhor manda te dizer que nada vai ofuscar. Ele vai brilhar através de você. Renarassorialarana manaranahas. Ore cantarana manarasodecato yanarahas. Tudo que o inimigo estava amarrando, prendendo, diga: Satanás, solta em nome de Jesus. Toda porta que estava fechada, diga: Satanás, nessa noite o leão da tribo de Judá está abrindo os acessos que eu preciso. Ora narassuia narahana sodekas.
Recantoriana e a Sodecataranás. Ori alararaçu e alaramanaraharaço. Ora catarana manarahanaraço recataranás. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado. Diz assim para ela. Diz assim para ela. Você quer que eu seja profeta na sua vida? Diga assim: o Senhor manda te dizer que Ele está fazendo algo diferente na tua vida. O que você estava preocupado que não ia acontecer, ora, Ele manda te dizer que Ele já entrou com providência e vai mudar essa situação. Descansa teu coração. Descansa teu coração. O Rabanarasori alaranahas. O Rakataranamanasorecas. Descansa teu coração. Descansa teu coração. Oh, aleluias. Aleluias. Há uma graça de Deus muito grande nesse lugar. Há uma presença poderosa. Ora narahaya laia suyanas. Rekenekara sodekas. Oh. Ora manaraya las. Aracanto nehala e assurialas. Aleluias. Abra a tua boca e comece a cantar um hino de gratidão ao Senhor. Deixa o Espírito trazer a melodia que Ele quer sobre esse lugar nessa noite. Você é instrumento. Paulo e Silas só fez cantar e o milagre aconteceu. Abra sua boca agora. Você já orou, já colocou diante dele, então agora adore. Adora. Pastor, eu sou desituado. Deixa o Senhor te conduzir nesse momento de adoração. Deixa o Senhor te conduzir nesse momento. Deixa o Senhor te conduzir. Se Ele quiser te conduzir em cânticos espirituais, deixa Ele te conduzir em cantos espirituais. Mas adore a Ele. Adora o Senhor. Ora lararasuia lararamanarahas. Ore cataranamanarahana sodecas. Ori alaraya nayasuya narahamanasu. Há uma glória poderosa nesse lugar. Há uma manifestação do Espírito do Senhor nesse lugar. Deixa esse Espírito se mover na tua vida. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele encher você nessa noite. Só adore o Rei. E deixa Ele vir sobre você. Esquece quem está do teu lado, quem está perto de você. Mas lembre-se que o Senhor está nesse lugar. E adore a Ele. Deixa a alegria do Senhor inundar o teu coração nessa noite. Deixa essa alegria inundar.
Deixa essa alegria inundar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, Espírito, Espírito. Se Ele te levar a chorar, chora diante dEle. Se Ele te levar a um quebrantamento, se quebranta diante dEle. Se Ele te levar a sorrir, pode sorrir na presença dEle. Se Ele te levar a pular, pula na presença dEle. Se Ele te levar a dançar, dança na presença dEle. Se envolva com Ele. Oh, aleluias. Ora laraia larasuia lararahas. Ora laramanarasuia lararahas. Ora cataranamanarasuia lararahas. Oh, aleluias. Aleluias. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Você pode dar um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi que trouxe a sua agenda de oração? Coloca aqui pra gente. Coloca aí. Você passou a semana orando? Irmãos, eu fui orar por aquela santa ali, ó. Deus me revelou, eu até agora estou abismado. Avisa todo mundo. Fala o que aconteceu. E eu vi essa mulher com uma barriga grande, foi? Não é que ela está grávida? Eu fico até com medo desse negócio de falar. Teve mais alguém que trouxe o pedido? Teve mais alguém que trouxe a sua agenda de oração? Vamos orar? A gente vai queimar agora. Quem lembra do versículo que eu falei para você? Enquanto estiver queimando, você vai estar declarando seu versículo, amém? Eu creio que foi um versículo de vitória. Eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer, amém? Vá declarando aí a sua vitória. Pai, o Senhor conhece cada pedido que os teus irmãos têm, os teus filhos têm feito. As orações que eles têm colocado diante de Ti. E nós queremos queimar essas orações que foi materializada nesse papel, que possa chegar em aroma suave às tuas narinas, com as respostas. Porque eles pegaram um versículo, a tua palavra, e estão declarando que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós declaramos que assim como era oferecido um sacrifício, e o Senhor se agradava
do aroma que subia, da fumaça, assim também nessa noite, que seja o sacrifício de oração dos teus filhos, que chegue em aroma suave às tuas narinas, e que o Senhor possa receber para a glória do teu nome. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida. A tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu criei, por isso falei. Eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. E eu declaro que esse tempo dessa campanha será um tempo onde portas serão abertas e os teus filhos testemunharão das maravilhas do Senhor em suas vidas, para a glória de Jesus. Só que os que creem vai dar um aplauso bem forte a Ele. Amém? Esse negócio, irmãos, às vezes de você falar. Sábado a gente estava tendo a reunião dos pastores. E eu olhei para um evangelista e disse: já está com 2 filhos, um na mão, pequenininho, um na barriga. E eu disse: se prepare para o terceiro. Ele: mas eu não quero não. Eu disse: Renata, o terceiro você queria? Ela disse: não. Você fez o quê? Eu chorei. Eu disse: Deus vai trazer o terceiro sobre a tua vida. Imagine que responsabilidade. É difícil às vezes, né? Eu fico com medo desses negócios, sabia? E eu estava até pedindo perdão a Deus hoje, porque às vezes Deus nos dá uma palavra e às vezes a gente teme e treme em falar. Mas eu quero te dizer, irmãos, anda na presença que Deus vai trazer revelação na tua vida. Amém? Pai, tome em tuas mãos a vida dos teus filhos. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, guardando, livrando todo o mal. E que o que eles aprenderam hoje, eles coloquem em prática pela fé para vencer o inimigo. Em nome de Jesus. Reveste-os de autoridade, de ousadia, como diz a tua palavra, para que eles vivam realmente fazendo a diferença. Aonde eles chegarem, eles possam pisar em serpentes e escorpiões, sem medo, na certeza de que o maior é o que está com eles do que o que está no mundo, e que o Senhor já deu a vitória a eles em Cristo Jesus. Continua dando direção com segurança e provisão, um restante de semana de paz na tua presença, para a tua glória, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Shalom, shalom. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Domingo